Fala galera, Manoel aqui, hoje trazendo a build Evade Eagle pós-patch. Então ela recebeu um nerf, houve umas mudanças aí na velocidade que você podia, né, dar a evasão, mas a build ainda funciona, como vocês podem ver, ela tá matando todos os bosses, faz Lilith, faz Fosso 100 com velocidade, então ainda vale muito a pena você tá fazendo ela, uma build bem legal, então bora lá pro vídeo. Então, galera, voltando aqui para falar sobre um pouco da build, ela é extremamente tanque, você tem uma boa sobrevivência, o dano dela é bem bacana, dá para hitar ali seus bilhões. Claro, não vai chegar em trilhões, né, como algumas outras builds aí, mas em compensação, ela tem uma mobilidade muito maior que qualquer outra build. Então, mesmo que aquele bugzinho, né, de evasão sem recarga, você podia sair apertando sem o dedo chegava até a doer. Agora a build tá até mais gostosa de se jogar, né? Já que não precisamos apertar tão rápido assim o nosso botão de esquiva. Então tá bem mais tranquilo. Mas realmente recebeu um nerf, mas compensa muito tá fazendo essa build. Tá bem divertida ainda. É uma das builds mais divertidas da temporada. Eu realmente gosto muito de jogar com ela. Esse aqui é meu Nat Spirit, é meu personagem secundário. Eu tenho um outro que tá com o Paragon um pouquinho mais upado. Mas mesmo assim ela tá fazendo aí Fosso 90 com uma extrema facilidade e meus itens estão tudo errado em questão de up. Quando você melhora ali no ferreiro, eu upei tudo errado, já que tá faltando couro, faltando material. Então é complicado porque eu quero fazer muitas builds para vocês. Então amanhã vai vir a build do gorila. Então muitas builds vai vir aí por aí. Todo dia eu vou lançar uma build nova. A de veneno também já tá pronta. Então continue acompanhando o canal, se inscreve aí, deixa o like se você curtiu o vídeo, né? Deixa o seu like. Agora eu vou estar partindo para a parte dos itens para explicar melhor para vocês sobre a build. Começando aqui pelo nosso elmo, eu estou usando esse Uber, herdeiro da perdição, que aumenta bastante nossas chances de acerto crítico, que ajuda demais a gente. Então na têmpera não, no ferreiro tente melhorar aí o máximo possível a chance de acerto crítico. Se você pegou ele com GA, melhor ainda. Ele também tem uma passivinha ali que ele aumenta 60% do nosso dano, isso é muito bom. E caso você não tenha esse elmo, não tem problema, tá, galera? Você pode estar utilizando o manto da lealdade. É claro que você vai dar menos dano, mas mesmo assim a build funciona muito bem com ele, tá? Então não tem o Uber, usa o manto da lealdade. Vou deixar aqui deixei ele aqui ticado para vocês verem qual que é. Falando agora da nossa armadura, vamos utilizar ela com destreza, vida máxima e armadura. Na têmpera, geração de barreira e acúmulos máximos de determinação. Pois tem um grifo lá que aumenta bastante o nosso dano conforme tivermos determinações, stacks de determinações, tá? Então sempre tente aprimorar o máximo possível a sua determinação. O aspecto é quando um inimigo é desacelerado em pelo menos 80%, então nós temos uma habilidade que diminui em 80% a velocidade dos nossos inimigos. Também temos um aspecto que diminui 70% dessa velocidade. Então é bem fácil estar aplicando esse dano aí de 40%, que é multiplicativo, bem bacana. Partindo agora para nossa luva, Punhos do Destino é a nossa próxima única. Ela tem uma velocidade de ataque que não utilizamos, mas essa chance de acerto crítico é muito importante. Ela também tem golpe de sorte que ajuda a gente bastante. E a chance de aplicar efeito de controle de grupo aleatório. Então, bem legal para enchendo mais rápido a barra de controle de grupo no boss, nos elites, então bem importante. E a passivinha dela você causa de 1 a 300% do dano normal. Então a minha aqui tá meio ruim, né? Veio quase o mínimo, veio 225, para vocês verem a capacidade que vocês têm aí de poder melhorar essa build que eu estou mostrando para vocês. Então a minha build tá bem completa e mesmo assim eu tô causando bilhões de dano, então vale muito a pena ainda estar fazendo essa build, tá? Lembrando que na nossa luva temos que melhorar a chance de acerto crítico, beleza? Aqui na nossa perneira vamos ter utilizando com destreza, vida máxima e armadura. Na têmpera, geração de barreira e acúmulos de máximo de determinação. No aspecto, receba até 15% de bloqueio de acúmulo de determinação. Então, quanto stack você tiver de determinação, vai aumentar ali 15% da sua chance de bloqueio. Com isso é muito fácil a gente estar batendo 100%, tá?
Vindo agora para nossa bota, vamos estar utilizando armadura, vida máxima e resistência a todos os elementos. O meu tá destreza, eu tinha uma outra bota perfeitinha, mas infelizmente a passiva dela, que é ali onde, logo abaixo ali de armadura 64, tá? Ataques reduzem a recarga do evadir em 1,5. Então é muito importante ela ter essa passivinha natural da bota, não tem como trocar isso. A bota já vem naturalmente com um dos aspectos. Tem uma que vem com 3 evadir a mais, outras te dá uma velocidade de movimento logo após o evadir. Então tem que ser exatamente essa, beleza? E no aspecto, na têmpera, na verdade, vamos usar geração de barreira e redução de recarga de evadir. Muito importante essa redução de recarga de evadir para não te faltar, beleza? Então, aconselho demais você estar conseguindo melhorar ela lá no nosso ferreiro. Então, se você conseguir melhorar pelo menos 2 vezes ali a redução de recarga de evadir, vai ficar muito legal sua build, tá? E no aspecto, inimigos próximos ou ao qual você causa dano indireto são desacelerados. Lembra que eu te falei que tinha um aspecto? É esse aqui, desacelera até 70%, beleza? Por 3 segundos e você causa mais 20% de dano a inimigos desacelerados. Sem falar esse aspecto, a nossa centopeia, tá? A nossa habilidade de centopeia também desacelera os inimigos. Então, bem fácil aí, tá? Mostrou ali meus grifos, né, galera? Não mostrou exatamente o nível, mas eles estão em 60 a 70. Não tem nenhum grifo nem próximo de 100. Então tem muito que melhorar aí na nossa build. Aqui no bastão, não utilizamos o bastão único, já que nosso dano não vem das habilidades básicas, e sim do salão espiritual e das penas, né? Então vamos utilizar com destreza, vida máxima e chance de acerto crítico. Aqui na têmpera, potência primária do salão espiritual. Muito importante você tentar melhorar isso no aprimoramento do ferreiro. 3 vezes ali, e potência da pena da tempestade. No aspecto, esse aspecto combina muito com a nossa calça, tá? Com a nossa perneira, junto com o bastão, já que ambos também nos dá muita chance de bloqueio. O bastão por si só já te dá 45% e a perneira te dá mais uma porcentagem enorme, já que vamos ter muita determinação lá, né, nos stacks. Aqui, ele aumenta 140% o seu dano baseado nas suas chances de bloqueio. E esse bônus dobra ao bloquear. Com certeza vamos estar batendo a meta ali de 100% de bloqueio, então sempre vai estar dobrado isso. Muito, muito legal mesmo. E agora o nosso anel, vamos estar utilizando com vida máxima, chance de acerto crítico e dano de vulnerabilidade. Aqui o dano de vulnerabilidade você tem algumas opções que você pode estar trocando, como resistência a todos os elementos, se você achar que está muito papel, ou até mesmo destreza, tá? Então se você tiver um anelzinho com GA e destreza, pode manter ele assim. Na têmpera, potência da pena de tempestade e redução de recarga do caçador. O caçador é a nossa ultimate, beleza? Pra quem não sabe, é a nossa ultimate ali do leopardo, do jaguar no caso, né? Aqui no aspecto, você recebe até 35% adicional com conjunto de tipo de elemento. Então, quando chegar o elemento elétrico, você vai dar um bônus ali de dano bem legal. Vindo agora pro nosso próximo anel, mesma coisa, tá? Destreza, vida máxima e chance de acerto crítico, dano de vulnerável, vai do que você pegar com GA, beleza? Na têmpera, vamos utilizar potência de pena e redução de recarga de O Caçador, ou pode colocar ali redução de recarga de habilidade defensiva, tá? Bem legal também para você ter o gorila ali, que te dá uma potencialização ali no seu dano bem bacana no momento que você ativa ele. E o aspecto dele é lançar uma habilidade de gorila, aumenta em até 30% o dano da sua arma, baseado na sua armadura, máximo de 1500 de dano de arma. Então, bem legal aqui. Temos muita armadura, como vocês podem ver, eu tenho 3.300. Eu já consegui ter mais de 4.600, mas isso foi quando eu tava usando com GA em armadura. Só que eu tive que trocar, pois a build recebeu um nerf e eu tinha colocado outra têmpera e não consegui colocar uma têmpera de evadir no meu amuleto. Então tive que estar trocando ali e aí deu isso, beleza? Finalmente chegamos aqui no nosso último item, nosso amuleto. Como tinha dito, eu tinha um amuleto com armadura total com GA, mas tive que me desfazer dele por conta da redução de recarga de evadir ali na nossa têmpera. Então vamos utilizar com destreza, vida máxima e armadura total. A armadura total é muito importante você ter, beleza? Na têmpera, redução de recarga de evadir, muito importante você conseguir estar melhorando isso no aprimoramento do ferreiro. Então se você conseguir melhorar ali pelo menos 2 vezes, nunca vai te faltar evadir. Caso contrário, pode ser que te falte em alguns momentos. Tá? Aí você vai ter que usar ou algum aspecto ali, que tem sim uns aspectos que ajudam nisso,
a nossa outra têmpera vai ser a potência das penas, tá? O aspecto, a gente causamos 45% a mais de dano, enquanto tem uma barreira ativa. Vamos sempre ter uma barreira ativa por conta do nosso baluarte, que eu vou estar falando das nossas runas, tá? Falando agora do nosso salão espiritual, vamos estar utilizando Águia e Gorila. A Águia, por conta de lançar uma habilidade, concede 7 de bônus de velocidade de movimento, que nos ajuda no dano, por conta de um dos nossos grifos, e Tempestade ao evadir, tá? Então, temos penas de Tempestade ao evadir, e você dispara 8 delas, causando um X% ali de dano elétrico e deixando os alvos vulneráveis por muito, muito tempo mesmo, 9 segundos. E na secundária, se caso você não conseguir bater uma chance de crítica alta, eu aconselho você usar águia com águia, já que águia com águia te gera ali chance de acerto crítico. Caso você tenha seguido a build aqui que eu te mostrei, use gorila, que vai aumentar o máximo de determinação e também vai te deixar ali implacável, não te travando, te impedindo ali de ficar evadindo, né? Agora vamos falar das runas. Vamos utilizar 100, que ao evadir você ganha ali 75 de oferenda, e a Q, que invoca um baluarte terreno, tá? Do druida por 3 segundos, que nos dá uma barreira enorme ali, ajudando bastante nosso dano, por conta que quanto mais barreira tivermos, mais dano causamos por conta do viscoso shield, tá? É um dos nossos nódulos lendários. E agora, na nossa arma, vamos estar utilizando a Baque e a Shao. A Baque, ao percorrer 20 metros, o que fazemos com muita facilidade, por conta da nossa mobilidade, receberemos 20% de vida máxima por 6 segundos. Vamos praticamente manter isso quase 100% do tempo, tá? Ou quase não, com certeza vamos manter isso por 100% do tempo, então é 20% a mais de HP, que vai ajudar bastante na nossa sobrevivência. Falando agora das nossas habilidades, Pico do Trovão vai ser a nossa básica, tá? Ela é a principal habilidade aqui da nossa build. Sempre que tivermos usando Evadir, vamos estar utilizando ela. E ao esquivar, você deixa os inimigos vulneráveis e também ataca uns espinhos ali de trovão. Bem legal mesmo. E aqui nas principais não vamos estar utilizando nada, pois não utilizamos nenhuma principal. O foco aqui é a habilidade básica. Aqui, o ponto focal, vamos colocar 3 pontos, tá? No ponto focal. E aqui, ápice, que aumenta nosso dano de vulnerável. E diminuição, que reduz o dano de inimigos vulneráveis, tá? Aqui na miragem, que nos dá uma chance de acerto crítico toda vez que esquivar, o que acontece o tempo todo. Aqui um dano aumentado de 12% toda vez que tivermos invencível. No caso, no salão espiritual, com gorila, ficamos, né, invencível o tempo todo ali, praticamente. Devastador, que dá uns ataques adicionais, bem legal pra gente. E ela também dá pra manter ativa quase o tempo todo por conta da redução de recarga dela ao matar inimigos. Por último, Devastador Reabastecedor, que dá mais dano contra elites, tá? Então, até 4 vezes mais ali contra elites. Aqui na nossa passiva, Guarda do Paciente, a gente ganha a chance de bloqueio, que já é bem interessante por conta de alguns dos nossos aspectos lá. Auspicioso, que você acumula 3% da sua vida máxima como barreira a cada segundo até o máximo de 30. Aqui, nossa habilidade de Golira é muito importante você estar colocando 5 pontos nela, tá? Pois aumenta ali o nosso bloqueio. E aí, quando você ativa, você ganha ali espinhos máximos. E aqui no aprimoramento dela, aumenta a sua redução de dano de bloqueio em 5% para cada inimigo ali até o máximo de 20%. Resistência, que lança uma habilidade defensiva, né? O foco aqui é alcançar aqui a perseverança, na verdade, que vamos ganhar aí uma redução de dano adicional por acúmulo de determinação. Aqui, contra-ataque, ganha 10% de chance de esquiva automaticamente. E também é bem parecida com a nossa contra-ataque aqui, é bem parecida com a Devastador, tá? Então ela também tem uma redução de recarga natural ali, reduzida em 0,5 por acúmulo de ferocidade que você tiver. Então, bem legal também, sempre dá manter ela ali ativando. E o contra-ataque aumenta passivamente o dano de acerto crítico em 30%. Flagelo, que invoca uma onda de insetos, tá? Então ela dá aquela lentidão que ajuda a gente a manter aqueles aspectos da bota, se eu não me engano. Cada vez que o inimigo com flagelo, você ganha 1% a mais de dano contra inimigos controlados por grupo. E golpe de sorte de acertar um inimigo afetado por flagelo, tem até 60% de chance de roubar 35% do dano causado. Então causamos bilhões de dano, 35% disso vai encher totalmente seu HP.
Resiliência, lançar uma habilidade de gorila te dá um HP máximo. Brilho, que aumenta o dano da sua habilidade de águia. E aceleração, que te dá, né, mais evasões ali. Também é importante você estar aprimorando o máximo possível de aceleração, principalmente, tá? Para você ter mais evadires ali. Aqui, potente, ao atingir o inimigo com a habilidade de Jaguar, aumenta ali até 30% o seu dano. Vindo aqui, vamos utilizar Resolução, lançar uma Ultimate, concede 15% de dano aumentada a Elites. E esse bônus pode dobrar quando você estiver lutando apenas com um inimigo. Sustento, atingir um inimigo com a habilidade suprema, te cura em 2%. Aqui, ao conjurar uma Ultimate ou Foco, você conjurou anteriormente, reinicia e pode ser conjurado gratuitamente até 3 vezes nos próximos 5 segundos. Sintonização, que não tem o foco aqui, o importante é ter chegando aqui na Supremacia, que também aumenta nosso dano ali em até 30% quando a Ultimate termina, tá? Então, você ganha 5 pilhas conforme você vai utilizando ali sua Ultimate. O Caçador, que é a nossa Ultimate no caso, que é o nosso Jaguar, que também nos dá muito mais dano a inimigos feridos. E aqui na nossa passiva, ataques vitais, que você causa dano a inimigos vulneráveis, bem legal. Agora vamos falar do nosso Paragon, começando aqui, né, pelos nódulos raros. Aqui nosso primeiro grifo vai ser o Fulminar, que nos dá um aumento ali de dano elétrico, tá? Ainda tá no nível bem baixo, tá? Então ele pode chegar ainda mais de 200% ali, então bem bacana. Subindo aqui, vamos pro nosso grifo Espírito, que nos dá dano de acerto crítico bem alto, tá? Chega até 380, quase 400, se eu não me engano. E liderança, que aumenta nosso dano. Outro nódulo raro que também aumenta ali o nosso dano, bem bacana. E aqui o Convergente, que aumenta nosso bônus de dano em 20% mais alto ali, tá? Dano ali não elemental. Aqui, não físico no caso, né? Garra, que aumenta nosso dano de águia, bem legal também, já que aquela habilidade de Spike das penas, né? É de águia, bem legal mesmo. Ímpeto, que aumenta nosso dano baseado na nossa locomoção, né? Então, cada metro que a gente anda ali, a gente ganha uma porcentagem de dano. Aqui, redução de dano ao se mover. Então, a build sempre tá ali em movimento, bem legal. Aqui, nosso próximo grifo, Pluma Serrilhada, que aumenta a potência da tempestade de pena, tá? Que é aquelas peninhas que a gente causa dano. O escudo viscoso, que quanto mais barreira tivermos, mais dano vamos dar. Então ele é muito, muito forte. Outro nódulo lendário aqui, raro quer dizer, concentrado, que aumenta nosso dano. Colossal, que não importa ali muito o dano de gorila, né, no caso. O que importa aqui é o dano que aumenta a cada ponto de determinação. E por último aqui, ainda não alcancei, ao lançar 3 habilidades de gorila, jaguar ou águia, você ganha ali 15% do seu vigor e causa 30% a mais de dano. Então bem legal, já que toda hora vamos estar utilizando várias habilidades ali. Então muito, muito bom. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso. Não esqueça que se caso te ajudou de alguma maneira, deixa sua inscrição aqui, ativa o sininho, dá o like. Tô com a meta aí de bater 1000 inscritos, tá bem longe ainda, mas vamos aí que vamos bater essa meta aí esse ano ainda. Valeu, valeu, valeu!